E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. Agora que a cultura woke começou a derreter, começaram a aparecer algumas autocríticas dentro do movimento. É como diz o ditado, né? Antes tarde do que mais tarde. Mas não Do que mais tarde, né? Ou do que nunca, né? Do que nunca, porque algumas vezes nunca chega. deixa de ser um fenômeno curioso. Esses intelectuais de esquerda, que aparentemente estavam dormindo até pouquíssimo tempo, finalmente acordaram. Ironicamente, né? Os wokes finalmente acordaram e começaram a perceber que não era uma coisa tão maravilhosa assim, no fim das contas. Parece que existem algumas falhas no identitarismo. Será? O mais engraçado do surgimento desses críticos do identitarismo dentro da esquerda é que eles falam praticamente as mesmas coisas que a gente já tá falando há anos aqui no canal, só que diretamente pra bolha que precisa escutar. E como você acha que isso repercute lá dentro? Pois é, com um show de hipocrisia que geralmente só confirmam as críticas que essas pessoas fazem. Só confirma. Enfim, se você tá curioso pra ver esquerdista criticando lacração dentro da bolha de esquerda, fica comigo logo depois da vinheta. Rapaz, eu nem sabia que esse doido tinha vinheta. Eu sempre assisti ele, eu acho que é a primeira vez que eu vejo a vinheta desse doido. Você tá cansado de se deparar com memes incríveis que pra você não tem a menor graça porque você não consegue entender uma única palavra? Olha só esse meme que eu vi aqui, muito bom, se liga. Deixa eu ver. Ah, tá em inglês. Você tá cansado de passar vergonha naquela entrevista de emprego porque o inglês não tá no seu currículo? Olha, você parece ser exatamente o que a gente tá procurando. Só tá faltando uma coisinha aqui. Você fala inglês? Claro. Oh, very nice. Well, let's go to the interview in English. How are you? Yes. Pois saiba que seus problemas acabaram. Com o método B-Way do excelentíssimo professor Jonas Bressan, você vai aprender a dominar o idioma do Bruce Wayne e do Tony Stark de forma fácil e descomplicada, focando justamente no que mais importa pra você aprender a se comunicar como um verdadeiro americano. O método B-Way é super premiado e já se tornou o curso de inglês mais vendido da plataforma Eduz. Porque, meu amigo, qualidade aqui é o que não falta. Então não perca tempo e invista agora na sua profissionalização. Se você já tem o inglês básico, tá na hora de partir pro avançado. E se você já é fluente, indica o método B-Way pra aquele seu amigo que ainda não é. Pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, sei lá, pro seu cachorro aprender latim e inglês, quem sabe, não custa tentar. Bom, então eu tô recomendando aí a vocês, cara. Aprender inglês foi uma das melhores coisas que já fiz na minha vida, porque eu tenho todo tipo de conteúdo disponível. Eu nunca precisei esperar sair dublado. Tipo esse pessoal que sai um jogo todo em inglês, aí não pode jogar. Então, eu posso jogar com tranquilidade. Façam isso, aprendam inglês, que é muito importante. Principalmente porque, sinceramente, cara, viver no Brasil não é bom, não. Então, aprendam inglês e vão embora dessa jossa. A menos, é claro, que vocês querem que sua vida seja medíocre. Aí vocês podem ficar aqui mesmo. De repente, pode até mesmo ser um ótimo presente, pensa nisso. E olha só, com o meu link que tá ali na descrição do vídeo, você garante R$ 200 de desconto. E é claro, não menos importante, ainda ajuda a patrocinar esse belíssimo canal. Pô, você tá assistindo até a publi, é porque você gosta mesmo do meu conteúdo. Ou seja, é aquele tipo de oportunidade única em que todo mundo sai ganhando, todo mundo sai feliz. Acho que não precisamos de mais motivos, né? Então agora que eu já dei o recado, vamos voltar pro tema do vídeo. Enfim, a pérola que veremos hoje aconteceu na TV Brasil. A Maria Rita Kel decidiu falar sobre a sua teoria do lugar de cálice, que como ela ainda é de esquerda, precisa sempre ter esses jargões, né? Só que o importante é que ela acabou cuspindo alguns fatos, ela falou aquelas verdades inconvenientes que machucam o coração dos militantezinhos de esquerda, sabe? E é sempre muito divertido ver isso, né? Então vamos dar uma olhada nesse trecho que foi o que mais repercutiu. O ruim é quando o movimento identitário vira, e por isso que eu escrevi esse lugar de cálice, vira uma espécie de nicho em que só os que estão nesse nicho podem falar consigo entre si. Né? Porque daí você se fecha para a crítica, você se fecha para o outro que vem dizer, olha, vocês pensam assim, mas quem sabe se vocês pensarem assim? Às vezes é uma colaboração só, não precisa ser uma crítica. Claro. E, cara, esse pessoal se fecha, viu? Esse pessoal já se fechou de um jeito que, sinceramente, eu não acho mais que vale a pena debater com eles, não. Eles já estão tudo betolados, velho. Vale mais a pena debater, não. Quem sabe se vocês considerarem assim dá mais certo, né? E o problema dos movimentos identitários é que ele não produz laço social. Só dentro do movimento, Sim. né? Todos que são... E aqui no Brasil talvez nem seja tão organizado quanto nos Estados Unidos, né? O que ele produz é uma estagnação do diálogo. Uma estagnação do diálogo. Talvez Eles estão sempre com as mesmas pautinhas, tal, uma estagnação. Na verdade, eu acho que eles fazem uma piora do diálogo, pode ter certeza. a tal da espiral do silêncio, não sei, é um conceito familiar? Eu conheço um cara que já tá há uns 8 anos falando aí na internet que essas premissas imbecis do movimento identitário não passam de ferramentas para interditar o debate. O que isso significa? Eles estão sempre tentando censurar o debate. Eles estão sempre dizendo que não podemos ouvir vozes
dissidentes, não podemos ouvir outras ideias, temos que censurar tudo. Justamente o que ela acabou de descrever aqui, né? É interessante que ela também reconheceu que esses movimentos não criam realmente laços sociais, porque isso só reverbera dentro da própria bolha. Eles só falam entre eles. Por isso que também um grande poeta brasileiro escreveu uma música que dizia algo assim, né? Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar. Tem gente que já percebeu essa falha do movimento identitário tem um bom tempo, né? Mas ela tá indo bem, tá no caminho certo, vamos continuar escutando. Mulher de classe média, descendente de alemão, branca, eu posso criticar um negro? Não. Olha. Nesse movimento, não. Nesse movimento você não tem lugar de fala para criticar um negro, né? Sem falar que a partir do momento que você não é negra, quer dizer que você é preconceituosa. É. Porque, de acordo com os esquerdistas, não existe preconceito contra branco, não. Só existe contra negro, por algum motivo. Olha o que ela tá falando aqui. Meu Deus do céu. Um identitário se depara com essa fala, imediatamente a resposta já vem assim no cérebro. Não, não pode. Descendente de alemã, mulher branca de classe média, criticar um negro, não. Cheque seus privilégios. Não pode. Por quê? Porque é isso que o identitarismo tá impondo desde a sua origem. Isso não é uma novidade, né? Talvez pra ela, mas... Enfim, vamos ver. Continua desenvolvendo aí o raciocínio. Se ele estiver espancando o filho dele, por exemplo, não é? Não importa quão terrível seja a coisa que essa pessoa está fazendo. Inclusive, eu já mostrei aqui, né? O movimento identitário, já há muito tempo, tá tão maluco com essa ideia. Quando você está lidando com minorias, você precisa ficar cheio de dedos e você tem que tomar muito cuidado. E talvez você realmente não possa fazer uma crítica. Chegou a virar matéria no The New York Times esse questionamento. Se um morador branco poderia acionar a polícia se ele se depara com um homem negro invadindo o carro do vizinho dele. Pois é, e essa não é uma matéria recente, já tem um tempo que esse negócio saiu no New York Times. Será que não é racismo você denunciar o crime que um homem negro está cometendo? Pois é. Eles querem fazer com que tudo contra negro seja racismo, absolutamente tudo, e nada contra branco seja racismo. É o contrário. É um movimento tão racista, que quer absolutamente transformar qualquer coisa contra branco em racismo. E contra negro. Não. Contra branco é racismo do branco contra o negro. Absolutamente qualquer coisa. Até olhar para negro deve ser racismo já. Mas se o negro fizer qualquer coisa, aí não é racismo, não. A humanidade já passou desse nível tem anos, né? Mas vamos lá. Eu posso tentar interferir e se a resposta ele pode responder, não se mete na minha vida. Sim. Tá, é legítimo, né? Eu posso dizer, mas espera aí, não posso ver. Agora, se ele diz, você não pode falar porque você é branca, O que é? Eu acho que isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Você percebe que ela queria... Olha aí. O medo de dizer que é racismo. Tá vendo? falar um monte de coisas ali, mas ela não pode. Por quê? Porque a espiral do silêncio ainda atua muito forte em cima dela. Porque ela sabe que ela tá falando de dentro dessa bolha de ódio, de intolerância, que vê ela como uma mulher branca privilegiada que não pode criticar um negro. Então ela continua relutando muito pra falar o quê? Que isso, por exemplo, é racismo. Você falar que uma pessoa não pode fazer um comentário por causa da cor dela, você não pode falar isso. Por quê? Porque você é branca. Que é isso, cara? Lógico que ela não iria tão longe. Mas ela tá falando que o quê? Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Eu acho que essa coisa de querer calar as pessoas brancas não vai dar certo. Talvez não dê muito certo, realmente. Ao mesmo tempo eu tenho esperança que isso não vai muito longe. Né? Que isso não vai muito longe. Isso aqui é de fevereiro de 2025, tá? Realmente, agora eu já começo a ter essa experiência de que não vai muito longe. A questão é que já foi longe demais, não? Isso é o que mais me pega, o quão atrasada ela tá no rolê. Isso aqui é uma coisa que eu já tava reclamando desde 2017, cara. Como é que pode uma grande intelectual especialista levar 8 anos pra se dar conta de algo que um jovem emo que cantava música de anime já tinha percebido há 8 anos atrás? Tem algo muito errado nessa história, não tem não? Ela fala como se fosse uma novidade. Ela identificou um problema que tá surgindo agora, só que não. O problema já tá aí há mais de década. Não vai muito longe, porque a tendência a poder falar com o outro é muito grande. Sim. Né? Isso nos caracteriza como humanidade, inclusive. Né? Mas isso vai criando nichos narcísicos no sentido de que só nós nos amamos. Né? E o outro é uma porcaria. Então o movimento identitário, além de tudo, é extremamente narcisista. Os identitários... Aê, agora ela falou um negócio legal. Realmente, eu concordo muito com ela, cara. Eu concordo muito com ela. Criaram nichos narcísicos. Porque realmente a premissa parte muito dessa ideia de que mulher se comunica com mulher, negro se comunica com negro. E as maiorias opressoras são fora dos clubinhos. Esses não falam nada. Eles não têm lugar de fala. Então eles caem no lugar de cálice, né? Não é realmente sobre a pessoa poder falar. É sobre a outra não poder falar. Eu não sei se vocês pegaram, mas no começo do raciocínio, ela fala que isso está se tornando um problema ou algo assim, né? Deixa eu ver. O ruim é quando o movimento identitário vira, e por isso que eu escrevi esse lugar de cálice, vira uma espécie de nicho em que só os que estão nesse nicho podem falar consigo entre si. Não é que ele vira isso, ele já nasceu assim. Como eu disse, já é assim há muitos anos. E até separei um vídeo
Já tá assim há um tempão. Há bastante tempo. Ela só tá notando agora porque só agora deve estar afetando ela, né? Vídeo meu de 2017 pra fazer um react aqui, pra mostrar que não é exagero quando eu digo que há 8 anos eu já tava falando as mesmas coisas que essa mulher falou aqui agora em 2025. Esse aqui é um grande hit do canal, talvez você já tenha assistido, é o Yu-Gi-Oh! Politicamente Incorreto, publicado em 2017. Nesse vídeo de humor, eu já faço várias críticas que vão exatamente na direção que essa mulher tá falando. Pra quem já assistiu isso aqui há muito tempo também não lembra, vamos refrescar É o pior que eu fui conhecer o canal dele muitos anos depois, então eu nunca cheguei a ver isso aí, não. a memória. E agora eu sacrifico os meus 2 monstros pra invocar o meu poderoso dragão negro de olhos vermelhos. O que você vai fazer? O seu monstro tem só 2.400 pontos de ataque. Ele não é páreo pros 3.000 pontos do meu dragão branco de olhos azuis. Ué, como assim? Por um acaso você acha que o meu dragão é pior só porque ele é negro? Não, porra, é porque ele tem menos pontos de ataque. E por que ele tem menos ataque que o seu monstrinho ariano privilegiado de olhinhos azuis? Vocês estão, por que eu tava Caralho. As ideias, cara. As ideias. O pior que eu mesmo, cara, já pensei nisso no passado, cara. Eu jogando Yu-Gi-Oh, cara, pensei exatamente essa mesma coisa, cara. Exatamente a mesma coisa com os mesmos 2 dragão, cara. Rapaz, meu Deus do céu. Ele colocou a minha ideia em vídeo, cara. Eu tô feliz em saber que eu não fui a única pessoa que teve essa mesma ideia, cara. Porque, tipo, eu sou um dragão negro de olhos vermelhos. Lindo demais, como vocês podem ver aqui. Então, quando eu vi um dragão negro de olhos vermelhos em Yu-Gi-Oh, eu me identificava muito com ele. Mas eu ficava pensando, por que caralhos? Por que carambas? Esse dragão branco aí de olho azul, esse filho da puta aí que deve ser um preconceituoso do caralho, porque dragão branco é tudo uns preconceituosos safados, dizendo que eles são puros, que eles são sagrados, sabe? Ah, eu venho do elemento luz, sabe? Esses preconceituosos do caramba. Por que diabos ele é mais forte que o dragão negro? Eu me perguntava isso, então parodiando isso aqui? Será que era porque o discurso já era extremamente popular, já era extremamente difundido nessa época? Será que a militância identitária já estava insuportável, falando que os brancos são privilegiados e que não sei o quê, problematizando coisas tão estúpidas quanto a diferença dos pontos de ataque dos monstros de Yu-Gi-Oh? Isso é racismo. E eu vou saber, não fui eu que fiz as regras do jogo. Só falta você me dizer agora que meu dragão tem olhos vermelhos porque tava fumando maconha. E não é? Lógico que não. Os outros dragões é que estavam fumando perto dele. Aham, tá bom, sei. É sério, pô. Só porque ele é negro ele tem que ser maconheiro também? Isso é você quem tá dizendo. Pra mim, eles são iguais. Os dois são dragões e é isso que importa. Ah, tá. Tirando o fato que o seu tem 600 pontos de ataque a mais que o meu, né? São super iguais mesmo. Tá, chega dessa palhaçada. Dragão branco, ataque! Ah, você caiu na minha armadilha. Sistema de cotas. Com ela, o seu dragão branco. caralho, sistema de cotas! Sistema de... Rapaz! Wagner, você tava mesmo, hein? Você tava mesmo, cara. Eu comecei a perceber o Barangaverso, como eu já disse em outro vídeo, lá na época de Mortal Kombat 10, quando falaram sobre não poder mais colocar mulher sexy no jogo. Aquilo ali, cara, foi um momento que a minha cabeça explodiu, cara. Aí de lá pra cá só piorou. Eu nunca fiz vídeo sobre na época, rapaz. Bom, sobre o Mortal Kombat eu até fiz. Mas a ideia de eu ficar fazendo esses react aqui nunca foi pra frente. Mas, sinceramente, cara, eu acho que dali pra frente eu deveria ter feito, viu? Eu deveria ter feito. Perde a vaga no vestibular, fica deprimido e perde 1000 pontos de ataque. Não pode ser, ele tinha estudado tanto pra cursar engenharia. Parece que seu dragãozinho vai ter que se contentar com a administração. Dragão negro, ataque! Seu maldito, não vai ter jeito. Eu vou ter que apelar pra isso. Eu pago metade dos meus pontos de vida pra ativar a minha carta mágica Cortina do Mago Negro. Não pode ser. Sim, e o meu Mago Negro é imune ao seu sistema de cotas. Agora eu uso o ataque de magia negra pra destruir o seu dragão. Mas que droga, você não me deixa escolha. Eu uso a minha carta mágica baixar custo pra poder invocar a minha feiticeira negra. O quê? De novo isso? A sua feiticeira negra é mais fraca que o meu Mago Negro. Tá bom, deixa eu adivinhar. Então, além de racista, você também é machista, né? Meu Deus! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Não, mano, a Maga Negra, ela não é tão forte porque ela é inexperiente, cara. Puta que pariu, as ideias, velho. As ideias.
Uma mulher não pode ser tão poderosa quanto um homem. Ah, não. Você não vai começar com um discurso de empoderamento agora, né? As mulheres são capazes de fazer tudo o que um homem faz. Ah, cala a boca. Mago Negro. Ataque de magia negra. Não tão rápido. Eu ainda tenho uma armadilha. Essa não. Eu ativo a Lei Maria da Penha. Com essa carta, o seu Mago Negro é condenado a 10 anos de prisão por violência doméstica. Seu maldito, como isso foi acontecer? Parece que eu venci. Agora, Feiticeira Negra, acabe com ele. Não tão rápido. Eu também tenho uma armadilha. Eu ativo o lugar de fala. Era essa parte especialmente que eu tava esperando pra comentar aqui, porque isso tem tudo a ver com exatamente o vídeo que a gente acabou de assistir, né? Inclusive, nessa carta tem uma referência que hoje em dia provavelmente ninguém mais entende, porque já deve ter esquecido da polêmica. E agora é o lugar de cálice, né? Que é pra calar os outros. Com essa carta, você não pode fazer discursos feministas e de empoderamento porque você não é uma mulher. Então, aqui eu já tava explicitando o problema que ela veio denunciar agora em 2025. Há 8 anos atrás, até antes, já tinha esse papinho de que um homem, ele não pode falar sobre os assuntos que envolvem o universo feminino, porque não é o lugar de fala dele. Ou seja, já era o lugar de cálice. Sem útero, sem opinião. Você já deve ter escutado essa frasinha de efeito imbecil. E a polêmica em questão do lugar de fala era de uma propaganda, uma peça publicitária de conscientização, alguma coisa assim, sobre amputados. Só que acontece, pra quem não lembra, né, por que isso virou uma polêmica dentro da esquerda? Simplesmente porque, ao invés de pegar atores e atrizes realmente amputados, pegaram atores e atrizes globais, que eram mais famosos, e aí amputaram alguns membros deles digitalmente, apenas pra campanha. Você vê como já era extremamente estúpido desde aquela época, né? O negócio já era pra promover uma pauta importante, uma pauta identitária. Já era um negócio extremamente inclusivo, né? Pra valorizar essas pessoas, pra mostrar como elas têm problemas de acessibilidade, enfim. A campanha era mais ou menos nessa direção. Só que não era suficiente. É um absurdo, porque os atores não estão no seu lugar de fala. Eles não são amputados. Vocês estão tirando o espaço dos amputados pra fazer essa campanha. Sendo que certamente a pessoa por trás da produção, na verdade, imaginou que a mensagem chegaria até mais longe se colocassem atores e atrizes famosas pra fazer parte dessa peça de divulgação. Talvez até pelo choque, se eu não me engano, essa aqui é Cleo Pires, né? De ver a Cleo Pires amputada, sei lá. Porém, não. Eles não estão no seu lugar de fala. Então isso é um absurdo. 2017, velho. E o pior, cara, esse lugar de fala, que agora é lugar de cálice, né? Porque é pra calar os outros, chegou num nível tão absurdo que eu tô me lembrando aqui do vídeo da Voxel. Vocês devem se lembrar naquele vídeo que o cara fez da Voxel, né? E se você não tiver jogado um jogo e tiver zerado o jogo e coisa e tal, você não pode falar mal do jogo, porque você não tem lugar de fala. Ele basicamente tava dizendo que você não pode reclamar de nada, você tem que comprar primeiro para só depois falar mal de alguma coisa, para você poder ter um lugar de fala. Depois ele fez outro vídeo dizendo, não é bem assim não, porque se não fosse as pessoas como eu fazendo as reviews, como é que você poderia fazer uma compra informada, né? Aquele mentiroso do caralho. Fez o lugar de cálice, aí depois veio... dizendo que não foi aquilo que ele disse. Gente realmente tratando isso aqui como se fosse um problema super novo. Intelectuais, estudiosos, descobrindo em 2025 que o movimento identitário é tóxico, passa do ponto, tenta silenciar as outras pessoas, não respeita o diálogo. E às vezes ainda surgem uns idiotas falando que eu só reclamo dessas coisas, só critico essas coisas pra surfar num hype. Sendo que, pô, mesmo que de forma bem humorada, eu tava lá criticando isso desde 2017. Enfim, não tem mais. E eu tô criticando, eu não sei o ano, porque foi, como eu disse, antes de Mortal Kombat 10 sair, quando estavam dizendo que não ia ter mais mulher sexy na franquia Mortal Kombat. E eu fiquei muito puto. Tanta coisa assim nesse vídeo. E graças a isso, a sua Feiticeira Negra vai se recusar a lutar ao seu lado. Droga, como eu não previ esse movimento. Eu deveria ter usado a minha carta de mudança de sexo e combinado com o meu ataque LGBT. Meu Deus, esse duelo não tem como ficar mais... Enfim, isso aqui é só pra mostrar que realmente, né, eu peguei as principais pautas. Teve crítica ao movimento negro, ao movimento feminista, ao movimento LGBT também. Tirei uma onda com o sistema de cotas, com lugar de fala, até com a Lei Maria da Penha. Porque já há muito tempo isso tudo é extremamente problemático. Enfim, ainda vale a pena voltar nesse tweet pra destacar uma última coisa, né? Como eu falei pra vocês, a parte mais interessante de ver essa crítica saindo de dentro da bolha é justamente observar a reação da galera que confirma todo esse discurso. Até o perfil compartilhou esse corte e destacou: a quantidade de gente reclamando desse vídeo só mostra que o movimento identitário se tornou exatamente o que ela diz. O erro aqui está no se tornou, porque, como eu acabei de demonstrar, já era isso há muitos e muitos anos. Sim, já é há muito tempo. Só veio aumentando e piorando. Porém, é claro, óbvio que os esquerdistas surtaram e falaram: o que essa mulher branca quer falar? Meu Deus do céu, que absurdo, tinha que ser uma branca privilegiada mesmo, né? Ela não entende a importância dos movimentos. As reações ao vídeo confirmam a hipótese que ele trabalha. Não é uma hipótese, é um fato. É bom que alguns esquerdistas apareçam falando dessas coisas porque eles conseguem atingir um público que eu já não alcanço mais. Porém, é impossível não destacar a demora pra chegar em conclusões tão óbvias. Mas como eu enfrentei os piores anos da cultura do cancelamento denunciando essa merda, eu sei que não é pra qualquer um bater de frente com esse sistema que tava justamente tentando silenciar todo mundo que discordava do identitarismo. Agora é mais fácil, mais cômodo. Felizmente tem muitas pessoas surgindo fazendo essas críticas também. E pra virar o jogo a gente precisa de cada vez mais. Mas e aí, o que você achou dessa pérola da TV Brasil? Interessante, né? Bom, deixa o seu feedback aí embaixo nos comentários, curte o vídeo, compartilha, passa ele adiante, se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Valeu e até a próxima.
Eu acho que essa mulher aí falou sobre lugar de cálice porque ela passou por isso, porque ela é branca. Então, em algum momento, ela deve ter sido silenciada e resolveu falar sobre isso porque, para ela, agora passou dos limites. Porque agora foi com ela. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!